Meninas, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, meninas, porque eu vou estar gravando aqui uma faxina noturna. Eu trabalhei semana passada, foi muito cansativo, chegando em casa fazendo as coisas na correria. Essa semana eu já fiquei muito mal, eu peguei uma virose, também senti muitas dores de coluna. E eu tenho muitas dores no joelho, porque é operado, na coluna, e tem um outro joelho que não é operado. Meninas, eu sei que eu senti tanta coisa essa semana que foi muito difícil. Então eu tô aqui, que tá cheio de copo, de prato, de coisa que eles jantaram. Então a mesa tá ali, até creme tem, ó. Aí meu marido deixou a calça dele trabalhar aqui, que ele acorda 4 horas da manhã, já deixa aqui. Aqui é roupa limpa, meninas, que é capa de almofada. Tudo que eu trouxe lá de cima agora, eu desci com isso aqui ainda agora, porque eu vou colocar, trocando as coisas do sofá, né, as capas para lavar. E já troquei algumas capas que tá, algumas almofadinhas. Agora eu vou tirar aqui, isso aqui já é coisa para lavar, é capa para lavar. Então, meninas, eu vou organizar aqui, fazer uma limpeza noturna naquilo que der para me fazer, né? Lá fazer a faxina no banheiro, aqui na sala, na cozinha, lavar o que dá para me fazer, porque eu tô muito cansada mesmo. Tem muita coisa fora do lugar, porque aqui, não, isso aqui é terra, que a plantinha tava aqui, eu tirei a plantinha ainda agora, botei lá fora para molhar. Aí deixei ainda, vou limpar aqui. Isso aqui é de colocar travessa em cima na mesa, né? Porque travessa quente, aí a gente coloca aquelas travessas grandes de vidro dentro dessa coisa aqui para não encostar na mesa. Meninas, eu não sei se eu cheguei a mostrar a vocês esse que eu comprei, isso aqui na Shopee. Aí eu recebi essa semana passada. Aí eu não sei se eu cheguei a mostrar no vídeo, se eu não mostrei, porque gravar eu sei que gravei, mas eu não sei se eu coloquei no vídeo. É tanta coisa, menina, tanta correria. Então, assim, eu comprei isso aqui pra colocar na bancada, mas tô esperando um tempo do maridão, né? Que ele também tá cansado, muita coisa. Aí é que são as peças, né, menina? Aí, o que vocês acham? Vai ficar legal lá em cima da bancada? Porque são 3 dessas. Aí eu vou ver o que vai ser para meu marido colocar lá. Eu comprei essa coisinha aqui por R$14, bem baratinha. A Sofia colocou um biscoitinho ali dentro. Aqui, eu comprei isso aqui no Carrefour, meninas. Eu achei tão baratinho. É uma... Ai, menina, uma passadeira, não é passadeira não, trilho, acho que, sei lá como é que é o nome disso, menina, agora eu esqueci de colocar em cima da mesa. Achei tão bonitinho. É uma flor, né? Uma folha, não sei se é folha, são folhas. São flor não, mas é folhas em formato de flor, né? Eu comprei isso por R$15,90, um negócio assim. Foi baratinho mesmo. Então isso aqui não é dali. Só isso aqui que é dali, né? Porque aqui, com exceção do biscoito que a dona Sofia escondeu aqui, ela botou aqui o biscoitinho dela, ó. Aí, isso aqui é todo esse negócio. Aqui eu guardo o suplá, né? Esses negocinhos de colocar na mesa. Mas eu só deixo 2 ali, porque a gente não come, raramente a gente come todo mundo junto, porque os trabalhos chegam em horários diferentes. Então, assim... Quando a gente tá todo mundo junto, gente, eu coloco todos, né? Mas quando não tá... Então eu vou trocar, meninas, a capa de almofada, a capa das cadeiras, a cortina. Vou fazer uma faxina aí. Vou deixar esse negócio aqui mesmo, porque é um lugar onde eu deixo esse biscoito Sofia aqui também, que ela guardou aqui. Aí ela vai perguntar depois. Vovó, cadê meu biscoitinho que eu deixei aqui? Então, vou deixar ali onde ela mesmo deixou. Então aqui fica a xícara, né, que eu já mostrei pra vocês. Então, meninas, vou dar uma limpeza aqui boa. E sem mais conversa, aqui é roupa suja, levar pro cesto, que eu recolhi lá em cima. Tem roupa na escada, tem sapato. Ih, meninas, tá uma bagunça aqui. Mas não vou mostrar que eu já tô ficando até com vergonha. Olha a sujeirada que tá ali. Ali, ó, tá vendo? No cantinho, esse cantinho aqui, meninas, eu tive que fazer aqui pra colocar
minhas toalhas de mesa, coisinhas assim, sabe? Que eu gosto de colocar aqui, ó, toalhas de mesa, suplá, só tem esse tipo de coisa, porque até cortina de cozinha, toalha de mesa, paninhos, tudo eu coloco aqui, mas só tudo referente à cozinha e à mesa. Aí eu coloquei aqui esse armarinho para isso, mas a dona Vitória, meninas, olha, ela acha todo espelho que... Ela tem espelho no quarto, mas todo espelho que ela vê na sala, ela acha melhor do que o dela lá. Então aqui, aí bebe alguma coisa, deixa ali. Aí já bota os óleozinhos dela, a garrafinha dela, tudo dela. Aí vem o pente, o outro bota o pente ali. Meninas, é difícil, viu? É difícil você morar numa casa com muita gente, onde as pessoas não... Olha lá o talquinho, ó. O talquinho já tá ali, ó. Eu falei com vocês da outra vez. Aí ali é a Bíblia, a gente vai chegando da igreja na correria e vai botando uma em cima da outra. Então, meninas, às vezes é muito difícil manter uma organização aonde é só você, sabe? Que quer a organização. Não é fácil, não. Porque ou você vive igual um general, né? Ou você desanima, meninas. Mas eu não desanimo, não. Não desanimo, não. Eu faço no meu tempo, eu faço como dá, mas eu vou guerreando as minhas guerras, as minhas lutas, porque eu gosto de manter minhas coisinhas direitinho. Eu quero ter minha casa bonitinha. Então, às vezes, tem dia na semana que tá assim mesmo, sabe? Tudo muito corrido, todo mundo trabalha, outro estuda. Agora que vai parar os estudos aí, né? Que já parou, né? Na verdade, a Vitória parou agora, mas assim, é mais cansativo ainda quando eles estão em casa, né? Quando tem alguma coisa para fazer lá fora, tipo um trabalho, aí já é diferente. Mas, meninas, sem mais conversas, vou lá dar um jeito nisso aqui, botar um perfume, deixar tudo bonitinho e cheiroso, que a gente gosta disso, né? Uma casinha arrumada e cheirosa, né? Aí aqui a camiseta da outra, ó. Aí eu vou catando, sabe? Catando uma coisa, catando outra. Aí o outro desceu com essa bolsa. Eles pegam as coisas do lugar, eu não sei nem pra quê, ó. Tem sacola, ó. Aí isso aqui é um negócio de bolsa d'água, né? Bolsa de botar água quente aqui ou água fria, do que você quiser. Eu ganhei, eu acho maravilhoso, minha cliente que me deu. E sempre que eu tô precisando dele, minha filha, ajude muito. Tem a capinha dele, né? Mas é bacaninho. Então é isso, meninas. Que eu abro aqui a capinha, ó. Tem até que lavar essa capinha. Mas é bacana. Então é isso, menina. Bora trabalhar que eu tô batendo roupa. Parei, pensa que não, aqui, ó. O tênis do marido. Olha, varoas, não é mole não. Bora trabalhar, senão eu vou ficar aqui só falando. Quando as coisas estão muito grandes, muito difíceis, muita coisa espalhada, a gente faz assim, meninas, pra ir limpando o ambiente, né? Isso aqui é da cozinha, isso aqui é do quarto, isso aqui é da cozinha, isso aqui vai pro lixo. Já deu uma limpeza, né? Até brinquinho tem. Então, Gênesis capítulo 1. A criação dos céus e da terra e de tudo o que neles se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim
foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde, a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinado, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi tarde, amanhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares e as aves, e multipliquem na terra. E foi a tarde, a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há frutos de árvore que dá semente, ser-vos para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A reflexão hoje é a palavra de Deus, que você possa guardar no teu coração. Deus, Ele criou todas as coisas que Ele criou, Ele achou bom, porque tudo que Ele criou com propósito. Deus mostra pra gente que tudo tem um
tempo determinado. Ele poderia ter criado todas as coisas ao poder da sua palavra em um dia só, mas ele repartiu. Cada dia ele fez algo diferente. E tudo que ele foi fazendo, ele foi também achando que aquilo era bom, se admirando da sua obra, porque ele via que o que ele fazia era perfeito, era bom. Assim é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, porque Deus cria todas as coisas não só para si, mas para cumprir um propósito. E Deus faz sempre pensando no outro. O que Deus fez ali, Ele estava pensando em nós, em como nós iríamos desfrutar. Então Ele foi criando todas as coisas, não foi atropelando nada, não foi colocando a carroça à frente dos bois. Ele foi criando tudo aquilo que seria de nossa necessidade, tudo aquilo que nós iríamos precisar. O sol que presidia de dia, a lua que presidia a noite, a separação das águas da terra, os seres viventes. Bem, Deus é maravilhoso. Tudo que servia para nosso alimento, para nosso mantimento, ou até para nós podermos também ter como os bichinhos de estimação. Deus criou todas as coisas de forma tão grandiosa, tão maravilhosa, que se olharmos para a natureza não damos falta de nada, porque tudo Ele fez para nós. E Ele não atropelou nada, Ele não passou à frente de nada. E Ele nos mostra que cada dia que Ele foi fazendo algo, Ele descansou, sabe? Não porque Ele, o nosso Deus, queria dizer para você que estava descansando. Não, mas para te mostrar que há também o tempo de descanso. Há um esforço, há uma produção, há um investimento, mas há também o tempo de descanso. O tempo em que você para e olha o que você fez e fez que tudo que você fez é bom. Por isso não atropele nada, por isso não se apresse com nada, por isso não fique desanimado diante da situação de caos. Comece aos poucos, comece um pouquinho de cada vez, faz um pouquinho. Eu comecei a ir por um móvelzinho cheio de coisas. Era muita coisa fora do lugar. Mas eu fui separando as coisas da cozinha, as coisas que eram do quarto, as coisas que não pertenciam ao ambiente, coisas que iam para o lixo. E ali eu fui limpando e colocando as coisinhas no lugar. Um pequeno espaço que estava amontoado de coisas. Bem, ele ficou limpo, organizado e bonito. A vida, as coisas, elas não são feitas de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, e também nem de um dia para o outro. Mas você pode começar por um pedacinho de um local, de uma coisa. Talvez a organização não seja num ambiente, numa faxina, como eu estou mostrando para você, uma faxina na minha casa, uma faxina na casa do cliente, mas de repente a faxina precisa ser feita no seu emocional, dentro de você. São mágoas, são acusações, são julgamentos, são coisas que entristeceram ao longo do tempo, são coisas que vieram para te paralisar, para te entristecer, para te magoar. Mas se você hoje colocar diante de Deus toda esta situação e tentar dentro de você haver a liberação de perdão, haver a liberação da mágoa, da tristeza, com certeza, olhar para as coisas que Deus criou, que tudo foi bom e perfeito, e começar um pouquinho de cada vez, tirando uma coisinha e colocando outra. Veja que Deus, Ele fez a separação entre águas e águas e deixou a parte seca e a parte com água, porque Ele viu que nós necessitamos
Tem coisas que há de ter uma separação para que as coisas evoluam. Bem, de repente você precisa separar um momento onde você está cansada, frustrada, entristecida dos problemas conjugais. Os problemas do trabalho são do trabalho, conjugal é conjugal, com a família é com a família. Às vezes nós amontoamos muita coisa junto e depois aquilo vira uma bagunça, um caos, que bagunça nossas emoções. Então a dica é, meninas, um dia de cada vez. Aproveite para fazer o que se deve fazer, não atropele nada.